Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vimos no nosso vídeo ontem a verdade, a origem e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vimos ontem uma das prerrogativas, não são todas, mas dentre muitos ensinamentos, como se identificar ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem que ter as mesmas obras de Deus. Um pai imita, um filho imita em tudo seu pai. Isto é, coisas boas. Mas vindo de um pai que é Deus, você tem que imitar tudo. Porque tudo em Deus é bom, para se identificar como filho. Jesus Cristo, no nosso ensinamento ontem, nós ficamos e paramos na identificação dos filhos de Deus e filhos do maligno. E ele disse, não julgueis e não serás julgados. E se julgar tem que ser de acordo com a verdade, com a justiça. Quando Jesus disse, não julgueis e não serás julgados, ele não quis dizer que você de maneira nenhuma pode julgar. Porque mais na frente nós vamos estudar Jesus dizendo, não julgueis segundo a aparência, segundo o que ouviu falar, segundo o que não tem prova, segundo o que não confirma. Não julgueis, mas julguei segundo a reta justiça, segundo o que é a verdade, segundo o que é certo. Esse é o procedimento de Deus e esse tem que ser os procedimentos daqueles que dizem que são seus filhos. Julgar segundo a justiça e a verdade. Agora o julgamento sempre terá. O que você não pode fazer é se tornar juiz, executar, fazer não. Tem um julgamento sobre o certo e o errado, todo filho de Deus precisa fazer isso. Não pode executar, quem executa é o juiz. Você não é juiz, você é observador. Não julgueis e não serás julgados, não condeneis e não serás condenado. Pois deixai todo mundo livre para as suas decisões, pois é assim que o Pai Celestial faz com você, deixa você livre para tomar todas as suas decisões. Doem e vocês terão de volta. Da mesma maneira com que vocês medirem as pessoas, condenando-as, medirão a vocês também. Tudo isso para que aprendam que os filhos de Deus têm que ter as mesmas obras, os mesmos sentimentos amorosos de Deus. Foi o que nós ficamos ontem, dentre muitos ensinamentos, não foram só esses, teve muitos, mas nós terminamos ontem nisso. E hoje, irmãos, vamos falar sobre uma coisa muito interessante, que Jesus continua esses ensinamentos. Tudo isso foi Jesus que ensinou. E nesses ensinamentos, Jesus fala de um assunto que é de suma importância. Importante mesmo. Pode um cego guiar outro cego? Jesus Cristo naquela hora pergunta aos seus discípulos, pode um cego guiar outro cego? Os dois não cairão no buraco? Isso é fato. Isso é verdade. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão se acabar, os dois vão se destruir, não pode. Um precisa enxergar para poder guiar o outro. No Evangelho, no Reino de Deus, é assim. Se um não tiver conhecimento do Evangelho, conhecimento dos ensinos, conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo, conhecimento da verdade, conhecimento do Espírito Santo dentro dele, saber as coisas, definir as coisas, discernir as coisas, ser guiado pelo Espírito, interpretar pelo Espírito, e for líder de outro que está seguindo o mesmo Evangelho, também não tem conhecimento, os dois sairão do caminho, os dois errarão, os dois não conseguirão seguir o Evangelho de verdade, viverão uma farsa. No lugar da verdade que eles deveriam conhecer, eles vão criar normas próprias,
dizendo que está no Evangelho, dizendo que é a vontade do Senhor Jesus Cristo, dizendo que é a vontade de Deus. Isso se forma as religiões, as denominações, que não são pautadas dentro do Evangelho. Se houver alguma denominação que está dentro da igreja primitiva, dentro do Evangelho, me informe, que eu quero examinar, saber se está dentro do Evangelho, porque está lá escrito. Jesus disse que não pode se esconder a luz do Evangelho, não. Está lá escrito. Está lá como a igreja tem que se comportar. Distribuição de bens entre os irmãos, não é? O acordo em comum, a comunhão, partir do pão, as orações, comum acordo, não tem um maior do que o outro. Não existe a hierarquia que tantos dizem, um aqui, outro em cima, outro em cima. Não, Jesus diz que é tudo igual. Tudo pastores. São todos líderes. Mas você não conhece, quando chegar no local, quem é o líder. Porque as vestes deles não é diferente da dos membros. É igual. Não tem que ter aquele filactério dos sacerdotes que separava eles do povo, que realmente na lei era assim. Tinha que separar os sacerdotes, os líderes religiosos do povão, do povo. Já com Jesus Cristo não. Isso foi abolido. Eu quero que você encontre uma denominação que se enquadre dentro disso. Em que o líder não se destaque lá na frente. Em que você chegue na reunião desta denominação e você não sabe quem é aqui o pastor, quem é o líder aqui. Por quê? Porque ele é totalmente igual aos outros, não tem patamar, não tem nada superior, não tem coisa levando a ele. Não. E quando você chega nessa denominação, que pergunta quem é o líder aqui? E todos juntos, unanimemente responderem: o líder aqui é o Espírito Santo, é ele que determina. Aí quando você procura saber, mas realmente quem administra aqui? Ah, sim. É aqui, nosso irmãozinho aqui. E ele humildemente não quer a prerrogativa de dizer que está na frente, que dirige. Ele diz, é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo a cabeça. Quero que você encontre essa denominação, porque eu não encontrei. Certo? Só um exemplo, né? De como se enquadrar dentro do Evangelho, se enquadrar dentro da verdade de Jesus Cristo. Está lá. Está ensinado. Só não vê quem não quiser. Por isso que o cego, guiando outro cego, ambos cairão. Porque não busca, não estuda Jesus. Quem busca, encontrará. Quem bate, se abre. Conhecimento, o Senhor está para dar. Então, meditando cada vez mais nisso, com essa interrogação, Jesus Cristo continua a perguntar aos seus discípulos. E ele diz, olha, é o seguinte... Um discípulo, ele não é maior do que o seu mestre. Mas se o discípulo, ele aprender igualzinho como seu mestre está fazendo, seguir as determinações, seguir as normas do seu mestre, ele será tão bom quanto o seu mestre. Jesus quis dizer isso, que os seus discípulos poderiam ser tão bom quanto ele, ensinar maravilhas, milagres. Jesus disse que eles poderiam chegar a fazer maiores obras do que ele. Seu mestre Jesus Cristo, veja a humildade. Jesus disse, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas se ele aprender direito, se dedicar, ficar dentro dos conformes, segui-lo, amá-lo, ele será tão bom quanto seu mestre. Aí ele termina dizendo, por quê? Porque vocês receberão do mesmo Espírito Santo que eu recebi. É essa a diferença. Tanto o líder espiritual, o pastor, quanto o membro, ele tem o Espírito Santo. Certo? Não há diferença. Pode haver diferença de experiência, mas o Espírito é o mesmo. Então, a humildade deve prevalecer. O líder não pode se separar do rebanho. Não pode se sentir na frente. Não pode ser destacado. Não pode ter roupas diferentes para identificar ele é.
Não pode. Isso são prerrogativas humanas. Isso foram as pessoas que criaram. Foram seus egos nas denominações, nas religiões. São sustentadores de seus próprios ventres. E não da humildade, do amor e da distribuição que vivia a igreja primitiva, que não existe hoje. É culpa do Senhor Jesus Cristo? Não. Se a igreja primitiva, se as denominações e religiões de hoje não chegam nem perto da igreja primitiva, a culpa é do homem. Foi eles que desfizeram esta organização social que Cristo criou para a sua igreja. Todo mundo igual. Jesus Cristo disse que ensinou que não poderia pastor mandar em pastor. E aí? Ele reuniu seus discípulos, lavou os pés dele. Quando se levantou, disse a eles: vocês viram o que eu fiz? Ficaram todo mundo calado. Depois que ele lavou os pés. Os irmãos conhecem a história, depois que ele lavou os pés do discípulo. Vocês viram o que foi que eu fiz agora? Lavei os pés de vocês. Vocês viram? Todo mundo calado. O que foi que eu fiz? Todo mundo calado. Os 12 lá calados. Jesus Cristo disse: se eu, que sou mestre, e vocês fazem bem em dizer isso, que eu sou mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E aquele no meio de vocês que queira ser maior do que o outro será o vosso serviçal. Ele estava falando para os discípulos, ele estava falando para os pastores, ele estava falando para os líderes da igreja. Não pode haver líder mandando em líder. Os líderes têm que se reunir e decidir junto. A igreja não tem um líder, porque o líder é Jesus Cristo. A igreja não tem um cabeça, porque o cabeça é Jesus Cristo. Agora as denominações têm. As denominações evangélicas têm um líder. Líder fulano de tal, líder da igreja tal, líder da igreja tal, pastor presidente tal. As denominações. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca teve líder. Nunca teve pastor mandando em pastor. Pastor mandando em pastor é coisa de homem. E as decisões? As decisões é em comum acordo, reunidos e decidindo. A igreja primitiva decidia em concílios, se reuniam todos e tomavam as decisões dirigidas pelo Espírito Santo. Mas o homem só mandando, não. É errado, não vem de Deus. Vem dos homens, vem do seu ego. A sua prerrogativa de querer mandar. Não vem de Deus, não se engane. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Foi o que Jesus Cristo quis dizer. Aprenda a enxergar. Não vá pelos olhos dos outros sem saber se os olhos do outro é cego também. Ambos cairão no buraco. Então, irmãos, o discípulo, ele pode ser até igual ao seu mestre, disse Jesus. Porque ele vai receber o mesmo Espírito Santo. E é isso que vai fazer a diferença. Um cego não pode guiar outro cego, irmãos. Porque é o seguinte, ele continua dizendo, Jesus Cristo: como pode você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, conserta primeiro o teu erro, se livra de tudo quanto não presta, somente assim, limpando primeiro a trave que está no teu olho, é que tu poderás enxergar bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. É fato ou não é fato isso? Como é que eu estou enxergando um cisco, que é pequenininho, no olho do meu irmão, tendo uma trave muito maior no meu? É evidente que eu não estou enxergando. É evidente que o que eu estou vendo é errado. Eu não tenho condições de enxergar com a trave no meu olho. Era isso que Jesus Cristo quis dizer. Você não tem condições de tirar erros dos outros ainda tendo erro. Ou seja, para você querer chegar e tirar o cisco do olho do seu irmão, você precisa estar limpo de tudo, e você não vai conseguir estar limpo de tudo.
Então, não é você que tem que tirar o cisco do olho do seu irmão. Depois que você estiver dentro dos conformes e puder enxergar bem e ver, você tem que conversar com seu irmão, certo? Para que ele permita isso. O hipócrita, ele vai lá e quer tirar, aponta, condena, julga. Esse é o hipócrita. É esse que está com a trave grande no olho. Porque a Bíblia diz que se você vê que um irmão está em algum erro, em alguma coisa, chama ele só em particular. Não é na frente de ninguém, não. Não é para entregar para ninguém, não. São enviados do maligno, aqueles que correm para dizer ao líder, para dizer a coisa, percebem o erro no irmão e correm para dizer, fulano, corre para dizer assim, corre para dizer, fulano está fazendo isso e isso. São mensagens do maligno. Por quê, irmão? Porque a Bíblia, o Senhor Jesus ensinou, se você vê um erro no seu irmão, chame ele em particular, nenhum escândalo, nem nada, nem que ninguém saiba, em particular, para não envergonhar ele. Em particular, quando ele menos perceber, aí você em particular conversa com ele com amor, certo? Não, eu vou falar a verdade, porque senão ele vai continuar no erro. Não. Isso não é mansidão de espírito, nem é mansidão de coração, não. Isso vem do maligno também. Se ajeite. Chama ele em amor. Começa com todo cuidado, irmãozinho. Veja isso. Será que eu vi direito? Será que é verdade? Tenha comunhão com ele. Aprenda a ganhar ele. Faça com que ele confie em você e confirme ou não se aquilo é verdade ou não. Jesus disse que se você fizer isso, ganhaste o teu irmão. Tá vendo? Se você agir dessa forma, agora se você correr para o líder para fofocar, isso é fofoqueiro, isso é maligno. Se ajeite. Por que você está fazendo isso? Porque há muitos líderes, muitos mesmo, a grande maioria que gosta de fofoquinha, que entreguem a ele as coisas que os membros andam fazendo. Não são líderes de Deus, são líderes dos seus próprios ventres. Não tem amor, não tem misericórdia, não tem nada. São secos e vazios por dentro, são raças de víbora, são sepulcros caiados, como Jesus Cristo disse. Não estão para levantar, estão para derrubar, para pegar os dízimos, para pegar a riqueza, para sobreviver daquilo. São lobos devoradores. Mas o pastor verdadeiro ignora tudo isso e manda o irmãozinho procurar ajudar e não vem trazer nada do seu irmão. Pastor verdadeiro, pastor realmente com sentimentos de Deus, levantado por Deus. Se levantado pela dominação é uma coisa, se levantado por Deus é outra. Cada um cuidará do seu ministério, cada um dará conta a Deus. Certo? Não é a denominação que vai dar conta a Deus pelo pastor que levantou, não. É o pastor que vai dar conta. Deus não reconhece denominações. A única coisa que Deus reconhece é a sua igreja. Certo? Os pastores que exercem realmente o pastoreado. Certo? Deus não vê denominação, Deus vê a igreja e toda a sua organização. Nós é que vemos denominação. Né? Na verdade, a igreja é espiritual. O Senhor está vendo. E você só vê a sua denominação. E os irmãos em comum acordo que realmente seguem o Evangelho, você ainda pode observar pelo Espírito. Mas a denominação, só quem vê é você. Jesus não vê denominação, não. Então, irmãos, é um erro clássico e um erro que muito acontece, de não se enxergar. Baseado nisso, querer tirar um erro do outro, sem nem tirar os seus, sem nem observar a si mesmo, não ter esse medo. Jesus disse, por que vocês também me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Como pode? Me chamam de Senhor, mas não faz aquilo que eu mando? Qualquer um que ama o Senhor Jesus Cristo de verdade vai fazer aquilo que Ele manda.
Porque é evidente que uma pessoa, quando ama a outra, irmão, faz o que aquela pessoa quer. Muitas vezes não é nem para ela, faz porque a pessoa que ela ama quer. Por isso que os discípulos, os seguidores de Jesus, passariam por sofrimento por amor a Ele, dariam até a vida, certo? Passariam por sofrimento, perseguições, por amor a Jesus Cristo. É por amor, isto é amor. Só de boca não existe. Quem diz que ama Jesus Cristo não faz o que Ele ensina, não procura saber, não procura estudar, está se enganando. E aquele que escuta Jesus Cristo ensinando e executa aquilo que Jesus Cristo está ensinando, Jesus Cristo diz: veja com que eu vou comparar os discípulos que fazem aquilo que eu estou ensinando. É comparado a um homem que construiu uma casa, cavou seus alicerces bem fundo numa rocha, certo? O alicerce desta casa que ele construiu é uma comparação. É o homem que escuta Jesus Cristo e coloca em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou. É um homem que está construindo numa rocha. Vem as enchentes, vem as tempestades da vida, os problemas, os desabores, bate contra a casa dele, que é isso que ele construiu, de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Vai vir as tempestades, vai vir as coisas contra, vai vir as dificuldades, certo? Só que não derrubará aquela casa. Por quê? Porque ela está na rocha. Irmão, uma vez firmado na verdade de Jesus Cristo, você adentra a eternidade firme e forte. Não tem que lhe derrube, o maligno não lhe toca, porque você está na verdade. A grande preocupação é essa, estar na verdade. Executar a verdade. Não viver de conto de fada, nem de conto da carochinha, nem fantasia, nem de, oh, glória a Deus, aleluia, oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tão bonito. Tem gente que se enche com isso, mas no dia a dia não está nem procurando saber de que Jesus ensinou. Não tem interesse, não tem nenhuma... De que está adiantando isso? De que está adiantando achar o Evangelho tão bonito, as palavras da Bíblia tão bonitas, o Salmo lá aberto, Salmo 91 aberto ali para todo mundo ver, escrito às vezes em placas na própria casa, escrito em muitos lugares, escreve, bonito, achar bonito, de que adianta? Tem que se praticar o que Jesus ensinou, só isso vale, e não a boniteza. E o homem que escuta todos os ensinamentos de Jesus e não pratica, só faz ensinar, só faz escutar e achar bonito, mas executar e seguir não quer. Jesus disse que compara este homem àquele que construiu sua casa na areia, na terra, sem alicerce, sem nada. Como as tempestades, dificuldades, problemas da vida vão acontecer, vai chegar as tempestades de impacto com aquela casa, ela não tem sustentação, ela não tem alicerce, ela não está na rocha, ela está na areia. E a água por dentro vai puxando a areia e o desabor daquela casa é terrível.